Novamente, Rishkayará, boa noite. Estava bastante concentrado lá na reza. Rezando, né? A gente vai rezando e é muito interessante porque, além da reza ser uma expressão emocional, além dela ter as suas vibrações, como a gente já conversou, né, em outros momentos, ter as suas vibrações, porque dentro, por exemplo, do Abhanyayenka, que é uma pronúncia de reza, apenas para reza, a ciência dessa reza, ela corresponde às frequências, às vibrações. Então, aquilo que é pronunciado de forma lúcida em relação às nuances que essas vibrações têm. E quando a gente fala de vibrações, para vocês terem um pouco de entendimento sobre isso que eu estou falando, vamos perceber os 4 elementos: o ar, o fogo, a água e a terra. Cada um desses elementos visíveis na nossa matéria física, no nosso mundo físico, ele é a extensão de uma frequência materializada. Então, nós entendemos que cada expressão, o ar, falarmos dos gases, do oxigênio, o que gás for, nós temos o quê? Nós temos ali uma manifestação física, como o oxigênio, a qual respiramos, necessitamos, tudo mais, né, que vai penetrar no nosso organismo, vai lá se ligar à hemoglobina, aos receptores de hemoglobina, vai levar oxigênio para o corpo, para os tecidos e tal. Bom, mas esse oxigênio, ele é a extensão de uma frequência. Assim entendemos. Quando nós falamos do fogo, da chama, por exemplo, do fogo visível, né, feito através de qualquer combustível, como, por exemplo, uma lenha, né, um elemento que, através de uma ignição, temos ali uma chama, o fogo expressando, a temperatura, o fogo, etc., é a extensão de uma outra frequência. Quando nós falamos da água, a mesma coisa, as águas, água doce, água salgada, e aí nós temos várias nuances dessa frequência, observando, por exemplo, as águas. A água da fonte, a água de uma cachoeira, a água de um rio com seus movimentos, aí nós temos a água do mar e assim vai. A mesma coisa para as terras. Vamos lembrar das várias cores de terras, dos elementos que compõem cada terra. Uma terra, vamos pensar uma argila mais branca, que ali contém, por exemplo, elementos minerais que produzem aquela cor, magnésio, etc., cálcio, ou o que for, né? Ou, por exemplo, uma terra amarelada que tem um pouco de enxofre, por exemplo. São nuances ali de frequências, manifestações de frequências. E assim entendemos que a nossa pronúncia, a nossa reza, ela é em sintonia com essas nuances de frequências. Ou seja, tal como um diapasão ou 2 cordas de violões bem afinados, você tocou uma e a outra vibra, a mesma coisa ocorre em relação às rezas e a essas forças, a essas potências, a esses elementos. A pronúncia de reza vibra em sintonia, podemos chamar sintonia, ressonância ou o que for, sintonia com essas vibrações. E aí nós temos, durante um processo de uma reza, uma série de entrecruzamentos dessas potências, do ar, do fogo, da água e da terra, cada uma com um caminho, com um propósito, com um objetivo. Os próprios movimentos do volume, da altura da pronúncia, correspondem também a momentos de maior excitação, momentos de maior calmaria, e essas também são nuances vibratórias para atingir não só o nosso campo emocional, mas também esse campo mais
sutil, vibrado. Pensem, nosso organismo, ele contém muita água. Nossas células vivem no meio hidratado. É necessário esta quantidade de líquidos em nosso organismo. Pensem em uma reza que vibra exatamente com os tons desses líquidos. Exatamente. Existem rezas que vibram com os tons desses líquidos. Aí vocês já entenderam que a medicina sagrada milenar, ela atua muito com as vibrações, com as frequências. Essa é uma ciência da alquimia da natureza. E ela é ensinada pela própria natureza. A natureza expressa o seu caminho. Mas a gente precisa o quê? Observar profundamente. Precisa de um quê de percepção para entender como se manifestam essas vibrações e essas frequências. Então, eu estava ali concentrado, observando exatamente essas nuances para falar para vocês. As nuances dessas vibrações, dessas frequências que vão através do nosso impulso de voz, através da ligação do nosso psiquismo, do nosso pensamento, junto com os nossos sentimentos, pronunciando, fazendo materializar o som, que é uma vibração, com um propósito, com um caminho. É assim que nós fazemos uma reza. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo você, quando está na sua casa, ali quieto, e sente que é o momento de você pedir ajuda espiritual, força interior, é o seu momento de reza. E é o momento de você pensar sobre isso também. Que o que você pronunciar, pronuncie, entendendo que a sua pronúncia é uma frequência que vai vibrar. Então, se você falar, olha, eu necessito ter um caminho mais claro na minha vida, com menos obstáculos, pronuncie isso para que haja uma sintonia de vencimento, de transformação desses obstáculos. A gente costuma tratar uma pessoa espiritualmente já observando ela bem. A gente não pensa assim na pessoa durante o processo, que a pessoa está adoentada, caída, sem energia. Não, ao contrário. O nosso psiquismo, ele necessita se manter com a pessoa em equilíbrio. Isso favorece a sintonia da vibração a ser transmitida, a ser passada. E mesmo que você não atinja, ou não acredite, ou não atinja o entendimento do mais sutil, a própria sonoridade, a pronúncia que a pessoa vai ouvindo, estimula a atividade cerebral a um comportamento diferencial, propício a um equilíbrio. Se ela vai atingir o equilíbrio, isso depende de várias situações, mas é propício ao equilíbrio. A ela articular a sua mente de forma diferente, as suas emoções de forma diferente, a trabalhar com as suas vibrações de forma diferente, a trabalhar com a química do seu organismo com nuances diferenciais, diferentes. Isso é a medicina sagrada. É como a medicina sagrada vai agindo. Lógico que nós temos, por exemplo, plantas, ervas atuantes, né? Sabemos, no meu caso, o entendimento das substâncias que contém cada planta,
Bom, mas primeiro começa aí. Começa no sutil, nas vibrações. Não é só seres espirituais que são atuantes no momento. Entenda que cada manifestação da vida é uma força, é uma potência. É um ser, mas não é um ser humano. É um ser, é uma potência. É uma consciência na sua condição, no seu nível, podemos dizer assim. E como nós precisamos sempre ter muitos amigos, não só físicos, mas também sutis, nós precisamos aprender a sintonizar com esse melhor. Imagine uma pessoa que ela está cansada, ela passou o ano todo trabalhando na cidade, desgastou bastante, ela fala, nossa, está chegando agora o meu período de férias, vou tirar aí. Ela não tem até muito tempo, ela vai tirar só uma semana. Vou tirar uma semana. Ela resolve ir para um lugar lindo de natureza. Muito bem. Aí ela faz essa viagem. Ela chega lá na natureza para respirar aquele ar bom, aquele ar novo, aquela coisa boa, para ver aquela beleza de imagem. Isso é o que a gente imagina. Sim, tudo aquilo que a gente está vendo, o ar que nós estamos respirando naquele momento é positivo. A imagem favorece o nosso mental, as nossas emoções. Mas nem sempre a pessoa consegue realmente sintonizar com aquele ambiente. Muitas vezes a carga do que ela leva é tão grande, a massa de ruído é tão grande, que ela demora muito para poder sintonizar-se com aquele ambiente. Então, de início, o ambiente é muito lindo, mas ainda é estranho para ela. Ela sente uma certa estranheza, uma certa dificuldade de perceber as coisas. Se você entra na mata assim, você não consegue perceber a diferença de folhas, por exemplo. Eu posso te falar, olha ali, ó, tem um fruto, um pássaro ali, ó. Tá vendo? Uma araponga lá no ápice da árvore. E você fala, cadê? Não estou vendo. Não é só porque você não sabe ver. Tem uma coisa antes. Você não conseguiu acalmar os ruídos dessa massa, dessa carga, para poder sintonizar realmente com aquele ambiente. Agora, tudo bem, a pessoa tirou um período para suas férias para ir naquele ambiente agradável. Mas imagine se nós realizássemos isso mais na nossa vida, mesmo estando em ambientes a qual nos produz vários impactos. E ao invés de penetrarmos no impacto, na pressão, conseguirmos, em determinados momentos, sintonizar com algo mais daquele movimento a qual estamos fazendo. Porque todos nós trabalhamos e vivemos com propósitos. Existe um propósito. A gente precisa reconhecer esse propósito. Quando nós estamos fazendo alguma coisa sem propósito, perde-se o ânimo. Não tem mais sentido. E aí a gente precisa buscar uma outra coisa com propósito, porque às vezes a gente fala, não gosto mais disso, estou cansado disso, isso não dá mais para mim. Pode ser realmente que chegou o final daquele ciclo, mas também pode ser que a gente nunca trabalhou para identificar o propósito real de nós estarmos realizando aquilo. E é esse propósito que, de certa maneira, alinha a nossa consciência para perceber estas sintonias mais sutis. Você pode chamar isso de elevada, de melhor, mas são sintonias naturais. Naturais. Para realmente penetrarmos no natural. Porque vocês sabem que eu costumo dizer que penetrar no natural não é você chegar lá e abraçar a árvore. Tudo bem, você fez uma coisa bonita, emocional, mas isso não significa exatamente penetrar no natural.
Agora pense você abraçando esse mesmo sentido desse abraçar a árvore, quando você precisa resolver uma dificuldade terrível no seu dia a dia. Nem passa isso na sua cabeça. Mas pode ser diferente. Só que para ser diferente você precisa tentar. A vida são experimentações. A gente precisa fazer experiências conosco para mudar daquele engessado a qual estamos e propiciar algo novo, porque senão não vem o novo. Não vem uma condição nova. Continua a mesma coisa do passado. Então, se nós queremos sintonias boas, nós precisamos observar esses aspectos e fazer da nossa palavra, da nossa vida, do nosso olhar, do nosso caminho, dos nossos objetivos, das nossas metas, dos nossos sonhos, uma oração, uma reza. A nossa vida é a nossa reza, ou a nossa música, ou o nosso cantar, ou a forma como a gente vai compor a nossa história. Se fôssemos falar aqui de pintura, ou como vamos pintar a tela da nossa vida. Então, são pontos importantes para refletir e que têm tudo a ver com essência espiritual, com potência espiritual, com espiritualidade, com mudar os paradigmas, como mudar a realidade que é tão relativa para cada um. Mas cada um entra em universos que são ou amplos ou muito reduzidos. E esses universos reduzidos limitam a nossa possibilidade de ir além, de ter novos olhares, de ter novas ideias, de ter novos objetivos, de resolver certas coisas que com aquele tipo de mentalidade, ou tipo de caminho, ou tipo de energia, porque não é só mentalidade, não é só um mindset, não é só mentalidade. O tipo de energia também que você está carregando, porque você carrega uma carga de energia que muitas vezes só te atrai coisa ruim, só te atrai coisa pesada, só atrai coisa que não serve para o seu caminho e vem de impacto. E aquilo fica tão cumulativo que quando ocorre, ocorre tudo de uma vez só. Pá, 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 pá. Aí você fala, nossa, por que correndo tudo de uma vez só? Então esse ciclo vicioso, para a gente sair, a gente precisa também de mudanças na nossa energia. O que vocês estão fazendo aqui é um caminho para essa transformação. Cada dia que vocês vêm, estão vivenciando esse momento, vocês estão exercitando esta capacidade de transformação do seu campo sutil. Vocês estão tratando, sustentando. Não pense que vocês vêm apenas para serem tratados. Vocês vêm porque vocês também estão aprendendo cada vez mais a se tratar, que esse é o objetivo. Essa é a essência. Essa é a essência, esse é o objetivo espiritual e dos seres espirituais e dos nossos ancestrais antigos sempre ensinaram sobre isso. O ser em alinhamento, ele não é nem o certo nem o errado, ele é o ser, ele é o equilíbrio. E como ele é o ser, ele faz os movimentos, seja no movimento errado ou certo, sempre buscando o equilíbrio, tal como a natureza é. A natureza fica instável porque ela busca o equilíbrio. Ela está sempre buscando o equilíbrio. Existe a transformação. Como a gente vê na natureza, várias destruições, né? Terrível tempestade, tsunami, né? Terrível. Mas isso são transformações. E a transformação exige mesmo isso. A gente mexe lá na base das coisas, é o terremoto na vida para dar transformações. Só que, lógico, nós temos a oportunidade grande de amadurecer com as nossas escolhas. Então, primeiro a gente não sabia escolher direito. Na segunda vez a gente escolhe melhor. E a gente vai aprendendo a escolher melhor. Só se nós temos mais amigos, mais lucidez, mais sintonia, mais todas essas coisas que a gente está falando,
a probabilidade de melhorar as nossas escolhas é bem maior. É bem maior. Nós temos uma oportunidade maior de transformação na nossa vida. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Rishkayará, Poranté, novamente sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos à nossa atividade espiritual, né? E você que está vendo esse vídeo, na descrição, se você quiser participar das atividades, é só ler na descrição, tem todas as informações. Rishkayará.